Olá, inventores do Brasil! No vídeo de hoje a gente vai aprender a criar planilhas eletrônicas. E para que servem planilhas eletrônicas? Eu já usei planilhas eletrônicas para várias coisas na minha vida. Já usei planilhas eletrônicas para organizar uma viagem, já usei para organizar os meus horários, já usei planilha eletrônica para fazer chamada nas aulas com os alunos, já usei planilha eletrônica para fazer aplicativo. E falando nisso, depois desse vídeo, no próximo vídeo desse canal, a gente vai aprender a fazer aplicativos a partir de uma planilha como essa que a gente vai criar já já. Então, não se esquece, já se inscreve no canal, compartilha esse vídeo e deixa o like e coloca um comentário lá embaixo. E essa trilha está muito massa. E sem mais delongas, vamos começar a fazer a nossa planilha e vocês vão ver que não é um bicho de sete cabeças. Na verdade, é muito fácil. Vamos lá, vamos criar a nossa planilha. Na verdade, eu já criei a planilha, ela está aqui, ó. Já está criada, mas para você criar a planilha, você vem aqui em Novo, Planilhas, clicou, ele vai abrir a planilha. E é aqui eu já botei o estado final de como a nossa planilha vai ficar, que é já para a gente ter a noção de tudo que a gente vai fazer. Essa parte de cima eu botei um cabeçalho aqui na planilha, viagem de férias. É uma planilha falando sobre viagem, custos que se tem numa viagem. Essa viagem ela tem 10 dias, ela começa aqui do 1 vai até o 10. Seriam cada dia os custos que a pessoa, o turista, ele estaria fazendo, ele vai anotando tudo na planilha para ele ver se o orçamento dele vai dar. E aí, ou seja, eu coloquei alguns itens aqui que seria a hospedagem, alimentação, que são os gastos normais que a gente tem numa viagem, transporte aéreo, que seria a passagem aérea até chegar no local e de retornar, passeios seria a parte de você vai para um determinado local, ou seja, se for um passeio natural lá vai ter tirolesa, pode ser para fazer algum passeio de barco, algo desse tipo. Poderia também estar incluso aqui guias turísticos, né? Estaria dentro do custo do passeio. A gente vai fazer tudo isso agora. E aí eu já deixei aqui, ó. Esses dados da planilha, eles já estão todos aqui, ó. Que a gente vai inserir exatamente a formatação e inserir as fórmulas, que é o mais importante. E aí vamos lá. Vamos começar com esse... Vamos deixar igual a outra planilha lá, tá? Vamos colocar aqui, ó. Vamos botar esse aqui para um tamanho 24. Vamos mesclar ela. Quando a gente mescla, a gente junta as células, vira uma célula gigante aqui, ó. E vamos centralizar aí. Vamos colocar agora essa parte aqui, ó. Colocar uma cor aqui, ó. Qual foi a cor? Deixa eu ver qual foi. Eu já não lembro mais qual foi a cor que estava aqui. Um tom de cinza mais escuro. Vamos colocar esse aqui. Os dias, ele tá com umas... Não é custo, não tá. Vou até tirar, vamos lá. Colocar uma cor aqui, ó. Colocar branco. É assim que tá lá? Exato. Vamos agora fazer... colocar tudo isso aqui em formato de dinheiro. Ou seja, a gente seleciona todos os números que a gente quer.
E aí a gente vem aqui ó, em formatação. Opa, formatação, número. E aqui tem a parte moeda. Ele já tem a opção de real aqui, ó. Se você quiser outros formatos de moeda, você pode vir aqui ó, em mais formatos. E aí você consegue ter dólar e qualquer outra moeda existente. Vamos colocar aqui a moeda. Pronto. Tudo agora ficou no formato financeiro, tá? Ficou com R cifrão. E aí a gente pode fazer para ajustar. Essas colunas elas estão muito grandes para o conteúdo que tem nela. Então eu posso fazer aqui, ó, veio no canto da coluna aqui, ó, quando ela ficar, o cursor ficar com essa seta para os dois lados, eu dou 2 cliques com o botão esquerdo do mouse e ele vai ajustar a coluna para o tamanho do conteúdo. Eu poderia fazer isso aqui, ó, tá vendo? Arrastar, mas se eu fizer os 2 cliques, ele já me dá o tamanho adequado. Vamos lá, no subtotal. O meu subtotal eu tenho que fazer a soma de toda essa linha, dos gastos que ele teve durante todos os dias. Então, para eu fazer a soma no Excel, que é esse meu Excel online, que é a minha planilha online, para eu conseguir fazer uma fórmula, só em colocar um igual, ele já identifica como sendo uma fórmula. E eu posso usar aqui, ó, soma, que já é uma fórmula, já é uma função, na verdade, do Excel, que ele permite você somar conteúdos dentro de um intervalo. E aí aqui ele diz aqui, ó, qual é o intervalo que você quer somar. Aí eu posso selecionar com o mouse aqui, ó. Eu vou da coluna B, ó, B5 até B10. K5, desculpa. De B5 até K5. Aperto o Enter e ele me dá o somatório. Ou seja, deu 700 o somatório dessa linha. Para eu fazer com as próximas linhas, eu posso fazer do mesmo jeito. E selecionar um intervalo e fazer tudo do mesmo jeito. Mas a gente tem uma outra maneira de fazer, que seria, eu seleciono a célula aqui, eu tenho uma fórmula, que você vê que a fórmula vai ser a mesma para a linha de baixo. O que vai mudar é o intervalo. Cada célula vai somar o intervalo da sua linha. Ou seja, essa célula soma a linha 5. Essa célula aqui vai somar o intervalo da linha 6. Então, se eu clicar na célula que já tem uma fórmula, já tem uma função e só puxar agora aqui, ó. Coloquei no cantinho ali, ó. Eu puxo agora, ó, e ele já me faz o somatório de todos os dias. Ou seja, ele replicou a fórmula com o respectivo intervalo. Olha só que legal. E aqui metas, eu vou criar umas metas aqui. Vou dizer que essa meta aqui é 700, minha meta era 650. 650 alimentação, minha meta era 600, transporte era 500, aéreo 1.200, passeios 300 e lembranças era 200. Pronto. Aqui, ou seja, a gente vai criar no resultado agora, a gente vai ver se o que na coluna resultado, a gente vai avaliar se a gente conseguiu bater a meta ou não. E para isso eu vou precisar fazer, ó, eu vou criar uma outra coluna aqui, é chamada de análise. Vou botar ela aqui à esquerda.
para você criar colunas, ó, vai lá na letra da coluna, clica com o direito e aí aparece de você, ó, criar à esquerda, criar à direita, excluir, limpar, ocultar. Ocultar também é interessante, ó. Eu posso ter aqui, ó, análise. Vamos dizer que esse conteúdo de análise eu não quero que ele fique sendo exibido. É algo que é só para quem fez a planilha, é algo interno. Então eu posso ocultar ela. Percebe aqui do M não existe o N, ó, MNO. Ele já pulou, ele fez o N, na verdade ele está ocultado. E aí essas duas setinhas aqui, ó, elas exatamente dizem isso, que aqui tem uma coluna oculta. E aí para quem está vendo a planilha, ó, ele não percebe que existe aquela coluna. Mas, e para eu voltar, dou 2 cliques na setinha, ó, e ela volta à coluna. A análise está aqui. Vamos lá. Para minha análise, o que eu vou fazer? Não vou excluir essa coluna. Vou ficar com resultado. O meu resultado vai ser pensando bem, eu vou precisar da coluna análise. Vou precisar dela sim. O que eu vou fazer? A análise vai ser, e também vou precisar de uma fórmula, o valor da meta, ou seja, a análise vai receber o igual, o valor da meta menos 700, que foi o quanto foi gasto. E a gente vai ver aí que já deu uma queda aqui, né? Ou seja, foi um valor negativo. E aí aqui eu vou botar em todos, fazendo o mesmo processo de repetir as fórmulas. E aí aqui eu vou tendo os status, alguns negativos, alguns positivos. E aí vamos criar uma avaliação, vamos ver o que foi bom e o que foi ruim. É o que vai estar no meu resultado. A minha meta, ela também é no formato de dinheiro, né? Você também pode colocar aqui, ó. Tem um botão aqui, ó, formatar como moeda. Olha só que legal. E agora o meu resultado. O que eu vou fazer no resultado? Aqui vai ser uma fórmula que eu vou avaliar, ó, que é bem interessante isso aqui, é muito, muito importante essa parte. Eu quero avaliar se... E aí já existe uma fórmula para isso aqui, ele diz aqui, ó, retorna o valor dependendo da expressão lógica. A expressão lógica que vai ser, eu vou avaliar a coluna análise, se a análise for maior ou igual a 0, quer dizer então que foi bem, né? Ele conseguiu cumprir a meta, porque ele não gastou a mais. Se o valor que dá análise, na verdade, é o quanto sobrou, ou o quanto ele gastou a mais. E aí, ou seja, se o valor for 0 ou positivo, quer dizer que ele teve um bom resultado. Então, vou colocar aqui a palavra bom. Bom. Mas, se ele teve um valor menor do que 0, que seria a terceira parte da minha função se, observe que ela é dividida em 3 partes. Ó. Quando você já coloca o se, ele já explica aqui. Ó. A primeira parte é uma expressão lógica. A segunda parte é se é verdadeiro, é o valor verdadeiro, ou seja, se sua expressão lógica for verdadeira, ele vai colocar esse valor, e se ela for falsa, ele vai colocar esse outro valor aqui. Então, se for falso, vai ser ruim. Olha lá. E a gente pode fazer o mesmo para os outros agora. Ó. Esse primeiro foi ruim porque ele foi menor do que 0. Então ele gastou mais do que podia. E aqui, ó, no de baixo, já foi bom. Porque ele podia, ó, 600 e ele gastou
579. Então ele foi bom. Vamos ver agora nos outros, só a gente copiar, arrastar aqui, ó. Pronto. Eu tenho o resultado agora de todos os itens, de todas as categorias. E aí eu posso ter aqui, ó, hospedagem foi ruim, alimentação bom, transporte ruim, aéreo bom, passeios ruim e lembranças foi bom. E vamos colocar agora aqui, ó, a gente pode fazer isso aqui, ó, tem uma coisa chamada aqui formatação condicional. Aqui, ó. E aí vamos lá. E eu vou colocar uma regra para eu formatar. Essa minha regra pode ser, ó, quando a célula estiver vazia, quando a célula não está vazia, quando ela contém um texto, quando ela não contém. A regra que eu quero é quando ela contém, porque eu sei qual é o valor que vai ter. Ou seja, quando ela tiver bom, quando ela tiver dentro da célula tiver o valor bom, que seria exatamente quando a minha condição for verdadeira, eu vou fazer o quê? Eu quero que a minha célula ela fique verde. Fique verde, o texto fique em negrito. Criei uma regra. A outra regra é se ela contém um texto que tem a palavra ruim. Se ele for ruim, se verde é bom, então vermelho é ruim. E ele vai ficar em negrito também. Criei a segunda regra. Acabaram as regras. Vamos ver como ficou aqui, ó. Como o primeiro foi ruim, ó, ele já está vermelhão lá, ó. Vamos colocar para os outros agora. Ó, teve bom, ruim, bom, ruim. Vou colocar o último aqui. Bom. E olha só. Deixa eu ver aqui um que foi esse aqui, ó, transporte. Transporte aqui foi ruim, né? Ó, foi R$50, ele gastou a mais. Vamos dizer que em um dia aqui, nesse dia 9 ele fez 0. Ele fez, hoje a gente não vai para canto nenhum, vai só descansar. Então ele economizou esse dinheiro do transporte. Vamos ver aqui, ó, que automaticamente, ó, ele já muda para bom. Isso é interessante também, que você pode fazer a planilha não só com os gastos que você já fez, mas os que você pretende fazer. E aí você, no meio da viagem, você consegue ver se então, podemos gastar isso ou não podemos. Aqui, ó, nesse dia aqui, ó, do passeio, esse passeio aqui pode ter extrapolado o valor, que foi o valor que ele passou foi R$60. Então, esse de 80 aqui, se ele não tivesse feito, vou apagar, ó lá, teria sido bom. A categoria de gastos com passeio teria atingido a meta. E aí você consegue agora, ó, automaticamente já ir. Eita, esse passeio aqui que eu queria R$60, eu tinha um benefício a mais. Se eu tivesse colocado, ó, ele ainda podia. Ou seja, a gente consegue ir alterando e vendo se... E vai automaticamente ele vai avaliando se o que você está fazendo está cumprindo a meta ou não. Muito legal, né? Vamos lá. Vamos agora criar o nosso total aqui, ó, que é muito parecido com o subtotal que a gente fez. Só que no subtotal eu somei uma linha. Agora eu quero somar uma coluna. E eu vou somar de onde para onde? É de L5 até L10. Exatamente. Aperto o Enter. E lá ele me deu o total, ó, total de gastos que eu tive. E que eu queria saber qual é o total planejado que eu tinha. Então eu posso fazer isso aqui também, ó. O total planejado seria a soma
de todos os dias. Ele já me deu essa opção. Como ele viu que eu, na coluna, na célula do lado, eu somei essa coluna, ele já, essa daqui que você quer, ele já me deu a opção. Que legal, nem precisou eu selecionar. Aperto Enter e ele já me dá a outra meta. O total, o somatório total das metas, né? Que seria o quanto eu teria para gastar nessa viagem. Ou seja, foi 3.450 e ele só gastou 3.208. Olha que legal. E você vê que não impede, tipo, se eu tivesse aqui ter gastado R$30, teria ficado esse item ruim, mas a avaliação aqui ainda é boa, né? Porque ele teve itens ruins, mas teve outros itens bons que compensaram o gasto que ele teve ruim. E agora, aqui, ó, eu também consigo fazer um gasto médio, para eu saber qual foi a minha média de gastos por dia. E para eu fazer isso, eu poderia fazer o somatório e depois dividir pela quantidade de categorias. Mas eu consigo fazer ó, também, ó, ele tem uma função chamada média. A média ó, de B5 até B10. E é exatamente isso que eu quero. De B5 a B10. Ele já mostra aqui, ó, selecionado. Ele já me mostra a seleção. É esse pedaço aqui que você quer tirar a média. E eu vou, aperto o Enter e ele confirma. E aí o mesmo eu posso fazer para os outros dias. Vamos traçar todos os 10 dias. Pronto. Eu vou ter aqui ó, cada dia quanto foi gasto. A média de gastos em cada dia. Vamos agora fazer aqui agora que é a parte de fazer o nosso gráfico. Vamos essa parte aqui vamos colocar aqui também, né? Que lá tá mais bonito. Olha lá, tá maior, certo? Vamos colocar aqui 14, tamanho 14. Vou botar os dois aqui. Tudo tamanho 14. Vamos dar uma ajustada aqui no tamanho da célula. Esse daqui vamos colocar uma cor nele. Outra coisa que a gente pode fazer ó, é colocar borda na tabela. Esse ícone aqui, ó, bordas, você consegue colocar ó, só na parte de dentro da tabela, só uma linha. E aqui eu vou colocar em todos os cantos. Superior, inferior, interno. Ele vai ó, e criou aqui. Vou fazer a mesma coisa nessa daqui. Ó. Vou colocar uma borda. Ok, vamos agora criar os nossos gráficos. Para eu criar o gráfico, olha só que legal. Eu seleciono o que eu quero plotar no gráfico. E aí aqui ó, já tem um botãozinho aqui, ó, inserir gráfico. E olha lá, vamos ver o que, é que vai aparecer. Ele já me dá aqui, ó, que legal. Deixa eu diminuir o tamanho desse gráfico. Eu já consigo ver aqui, ó, de hospedagem, ele me dá os 10 dias aqui, ó. Quais foram os dias que eu mais gastei, ó? Foram os últimos dias, os primeiros dias foram mais baratos. Ó, alimentação, teve um dia que saiu fora, ó, totalmente, ó. Você consegue ver isso graficamente, é muito melhor do que ficar analisando os números na tabela. Ó, transporte, teve uma época que ficou o transporte bem barato, ó. O aéreo só teve 2 momentos, que foi no início e no fim, ou seja, a passagem de ida e a passagem de volta. Passeios, tivemos aqui, ó, os passeios, teve um momento que gastou mais com passeio, ó. E lembranças, teve um dia que gastou um pouquinho a mais, e aí eu consigo analisar tudo isso graficamente. Vamos fazer um outro gráfico, que seria com os gastos médios, ou seja, para a gente ver qual foi o dia que eu gastei mais. Olha lá, eu tenho aqui ó, o gráfico em formato de barras. Eu posso trocar esse formato aqui ó,
do gráfico, eu vou botar ele em linhas, que aí só para a gente ter um formato diferente. Por exemplo, como a gente já fez em barra aqui, esse lado aqui eu vou fazer em linhas. Você vê que ele traça o gráfico, os dias que mais gastou foi o primeiro e o último, porque o custo da passagem aérea foi embutido nesses dias. E aí aqui eu tenho, o dia que eu gastei menos foi esse aqui. E tirando os dos dias de ida e de volta, que está embutido o valor da passagem, o outro dia foi esse aqui que eu gastei mais. Estaria aqui, ou seja, você consegue analisar tudo isso graficamente. É uma ótima maneira de você avaliar dados numa tabela, é você gerar gráficos. Essa é toda a parte aí de criação de tabela, de você conseguir criar fórmulas. A gente viu muita coisa aqui, viu a parte de criação de condicional, né, que foi aqui, muito legal essa parte da condição. Depois a gente viu formatação condicionada, geração de gráfico, mesclar célula, colocar borda, ou seja, tá completo aqui. A gente conseguiu contemplar. E essas fórmulas que a gente viu foi só algumas, tá? Ele consegue fazer aqui, esses arquivos conseguem fazer vários tipos de fórmulas. Ou seja, tem muita coisa aqui. Tem essa parte aqui, esse botão, que ele vai me dar aqui, todas as tipos de fórmulas que eu consigo aqui, E aí, ou seja, tem muita coisa aí, dependendo da área que você quer fazer, banco de dados, consulta, engenharia, estatística, finanças. Isso tudo são fórmulas, essas listas aqui, ok? E esse vídeo aqui vai servir como base para o nosso próximo vídeo, que a gente vai fazer um aplicativo a partir de uma planilha. Ou seja, eu preciso construir uma planilha para que os dados que estão nessa planilha vão ser os dados que vão para o meu aplicativo. Ou seja, a planilha vai ser o banco de dados do aplicativo. Já estou dando um spoiler do próximo vídeo, então peço que vocês aí se inscrevam no canal, compartilhem esse vídeo aí para outras pessoas e vamos deixar esse mundo um pouco mais tecnológico e vamos fazer mais inventores. Tchau!